Grécia, de Europa, dos Estados Unidos, porque a gente está falando de tanta coisa de novo em 2011. Na verdade, na minha opinião, é porque 2008 é uma crise que ainda não acabou. Eu acho que a gente teve o prazer ou o desprazer de viver talvez a maior crise desde 29. Acho que é um momento raro. Para quem conseguiu sobreviver a isso, vale a pena contar para os netos. Vão estar em todos os livros de histórias daqui a uns anos. E foi talvez um pouco de ingenuidade de todos nós acreditarmos que aquela crise de 2008 acabou em 2009. O que a gente está vendo agora é que, obviamente, ela não era tão simples de ser revelada, não ia ser tão rápido, e é isso que a gente está vendo agora. A gente está vendo talvez uma segunda parte, talvez uma crise parte 2, talvez a crise a parte final, ou talvez a crise 2 de uma crise 3, 4, 5 e 6. É isso que a gente não sabe. Mas certamente a gente está vendo ainda a crise de 2008. Então, por isso que, como é que a crise começou e por que ainda não acabou? Essa crise de 2008, na época a gente brincava que tinham coisas, a gente chamava de crise em 4 palavras: descontinuidade, desalavancagem, desaceleração e desconfiança. Tentar passar o mais rápido possível, para sobrar tempo da gente conversar e perguntar e qualquer coisa do tipo, mas se não der tempo, porque eu acho que talvez não dê tempo, então todos convidados para ir no estande da Geração Futuro e a gente continua lá. 14 de setembro, num domingo, quebra o Banco Lehman Brothers. É o 4º maior banco de investimentos do mundo, é a primeira vez na história que acontece uma coisa desse tamanho. Ninguém podia imaginar que aconteceria uma coisa dessa. Era um domingo à noite, todos comiam pizza nas suas casas. Naquele dia o São Paulo ganhava do Flamengo de 2-0 e partia para o Campeonato Brasileiro. E de repente, na segunda-feira, aconteceu inacreditável. As pessoas olhavam para o lado e pensavam: um banco quebrou. E agora? E agora a gente viu o maior efeito dominó em termos de banco da história. As pessoas passam a imaginar que se um banco quebra, qualquer banco pode quebrar. E aí você tem uma crise bancária. E um banco, ao contrário de uma loja, ele tem um efeito multiplicador gigante, porque quando quebra uma loja de eletrodoméstico, quebra uma, mas você compra a geladeira na outra. Um banco não. Quando o Bradesco quebra, você que é correntista do Itaú fica com medo. E se você tem medo do Itaú, você saca o dinheiro do Itaú e o Itaú quebra. E aí, se o Itaú quebrou, você vai até o SBC, até o Santander, até o SAP, até o Banco do Brasil, e tudo está parado. Então, depois, hoje, quando tem alguns filmes ou documentários feitos à época, a gente vê a preocupação que as pessoas tinham de que realmente a economia parasse de uma maneira que ninguém pode imaginar o que aconteceria. Porque, sem banco, você não consegue movimentar a economia para nada, você não consegue pagar uma conta, você não tem dinheiro circulando, as empresas precisam de dinheiro de um lado para o outro, e você para a economia completamente. Então, ao deixar o Lehman Brothers quebrar, você não só criou um problema de crise de confiança no sistema bancário, mas você afetou a economia de uma forma geral, porque empresas não conseguem mais tomar empréstimos, e o governo dos Estados Unidos é obrigado a socorrer tudo isso ao mesmo tempo para a economia não parar de uma vez só. Tá? Essa foto é uma foto histórica, que já deve ter uns 30, 40 anos, mas ela parece que vale para todo dia. É uma capa famosa da The Economist, e a gente usa ela para explicar o termo de alavancagem. Ao mesmo tempo, quando você descobre que a economia está correndo um risco terrível por conta dessa paralisação de crédito, você descobre que o problema não está só nos Estados Unidos. Você descobre que a Finlândia tem problema, que a Islândia tem problema. Você descobre que um banco do Japão também tem problemas por causa de um título americano. Você descobre que bancos da Europa também têm esses títulos. E você descobre que eles não só têm o dinheiro investido, como eles têm muito mais dinheiro do que eles poderiam ter investido. Então, a desalavancagem, ou seja, o dinheiro que estava investido nessa brincadeira era muito maior do que o patrimônio disso. Então, esses bancos são obrigados a vender tudo que tinham, e os prejuízos são muito maiores do que todo mundo imaginava, em lugares muito mais distantes do que todo mundo imaginava. Então, o grande drama de 2008
é que foi totalmente desconhecido o tamanho da crise e até aonde ela pôde chegar. A gente não sabia que uma coisa que acontecesse em Nova York poderia atrapalhar o outro lado do planeta como atrapalhou. Com isso, os bancos ficam descapitalizados, não tem caixa, não tem dinheiro emprestado. As empresas não têm acesso a crédito, param de produzir, param de fazer qualquer coisa. As pessoas perdem emprego. As que não perdem emprego não têm coragem de comprar, não têm coragem de consumir, não têm coragem de investir. Tudo isso, ao mesmo tempo, as economias desaceleram. As economias desaceleram e começa um ciclo vicioso de recessão. E aí a gente chega, esse gráfico mostra em alguns países para onde foi parar a confiança do consumidor. Repara que isso é uma coisa dele, mas é sempre a coisa mais importante. Toda vez que vocês lerem em algum jornal, em algum lugar, confiança do consumidor é um dado muito importante. Isso é uma coisa abstrata, mas é uma coisa que faz muita diferença. Sem confiança, a gente não faz nada. Essa é uma das razões pela qual o Brasil se saiu melhor do que os países na crise, e talvez dessa vez também, porque o fato da gente estar vivendo uma situação muito boa de emprego e renda e crédito, as pessoas se sentem confiantes a consumir, a planejar o futuro. E isso faz toda a diferença. Ninguém consegue comprar uma casa com medo de perder o emprego. Ninguém consegue comprar uma casa se acha que o país vai afundar. Ninguém consegue comprar um carro com o vizinho do lado e do outro lado tendo sido demitido. Então, mexer com a confiança das pessoas faz toda a diferença. E olha o tamanho da queda em 2008 na Europa e no Japão, por exemplo. Foram para níveis que você não tem parâmetro histórico. Com isso, você tem, em 2009, uma recessão no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, em menor escala, mas também é. Em 2010, a recessão continua em alguns países, no Brasil não, mas em alguns países sim. E aí o que eles fazem? Pela primeira vez na história do mundo, você consegue juntar todos os países e promover um corte coordenado de juros. Teve um dia que 12 ou 13 países cortaram os juros ao mesmo tempo. Teve um dia que Hong Kong, se não me engano, cortou 2 vezes a taxa de juros no mesmo dia. Todos os países socorreram seus bancos. Em especial, porque depois a gente vai falar disso, a Irlanda usou todo o dinheiro que ela tinha para salvar seus bancos. Esse dinheiro faz falta hoje. Porque os bancos não podem quebrar. Se os bancos quebram, para tudo. Então, alguns países tiveram que socorrer. Todos os países tiveram que garantir para os seus habitantes que o dinheiro deles ia ser preservado. Por quê? Porque senão as pessoas iam até o banco sacar esse dinheiro. Então, isso era uma garantia para que as pessoas deixassem o dinheiro lá, que os bancos, mesmo se os bancos quebrassem, o dinheiro ficaria garantido. O que mais os países fizeram? O Brasil foi um deles em muito menor escala. Gastaram dinheiro para aquecer a economia. A China construiu não sei quantas pontes, não sei quantas estradas. O Brasil liberou crédito. Os Estados Unidos gastou dinheiro. A Europa também. Uns de melhor jeito, outros de pior jeito. Por quê? Para não deixar a roda parar, a economia continuar funcionando. 2009 era um ano perdido. 2010, até certo ponto, era um ano perdido. Segundo semestre de 2010, você começa a ver alguma recuperação desses países, juros baixos, e aí chega 2011. 2011 é um ano que todo mundo espera que tudo isso junto, mais juros baixos, mais toda a dinheirama investida no mundo, tem que começar a dar resultado. Ano passado, o Brasil cresceu 7,5%, deu certo aqui. China 9,5%, deu certo. Índia 9%, deu certo. Rússia cresceu bastante, deu certo. Alguns países da América do Sul, Peru cresceu bastante, Chile deu certo. Argentina cresceu. Outros países nem tanto. A Alemanha teve um crescimento para os padrões europeus bons. Então, você tem um suspiro de que está dando certo. Os commodities voltam a subir,
tem uma esperança de que tudo isso que foi feito, que nunca foi imaginado, deu certo, evitou-se um crash e vamos voltar ao normal, até que a gente descobre que começa 2011, todo mundo se prepara para voltar ao normal. Os juros precisam voltar a subir, não dá para ficar com juros zeros a vida inteira. Os países precisam parar de gastar, as dívidas estão gigantes, os países já estão crescendo, então o mundo começa a se preparar para voltar ao normal. E aí começam a sair alguns números que mostram que os crescimentos não estão tão fortes assim. O primeiro deles foi nos Estados Unidos, que acho que teve um crescimento no primeiro trimestre muito fraco, 0,4%, no segundo trimestre 1,1%, muito fraco, a previsão para o ano inteiro era 3%, já foi revista para 1,8%. E aí, de uma hora para outra, todo mundo se faz a seguinte pergunta. Vou dar uma passada aqui. Alguém olha para a Europa e fala, ok, os países não estão crescendo. Os países não estão crescendo. A taxa de juros já é zero. Como eles vão crescer? Aí alguém pergunta, ok, os governos podem fazer alguma coisa de novo. E alguém olha e fala, não dá para fazer mais nada. A Itália deve quase 2 tri de dólar. A Espanha, 700 milhões. A Grécia, 300, Portugal, 160, a Irlanda, 140. Em proporção, a Grécia deve 120% do tamanho dela. A Itália, 100% do tamanho dela. Portugal, 83%. França, 78%. Não tem espaço mais. Não tem espaço mais para os países gastarem. Se não tem espaço para os países gastarem, não tem como abaixarem os juros, como os países vão crescer? Essa conta não fecha. Alguma coisa vai ter que acontecer. E os países não crescem. E é por isso que a gente volta à crise de novo. Todo mundo começa a se perguntar como é que a gente resolve esse problema. Se os países não crescem, eles não têm dinheiro para pagar a dívida. Se eles não têm dinheiro para pagar a dívida, como é que a gente corre o risco de ter um calote, não tem crescimento, como é que a gente faz? Como é que a gente sai desse quebra-cabeça maluco que a gente se meteu? E é isso que a gente está discutindo, semana sim, semana também, cada hora de um jeito. E aí alguém cunhou o termo PIGS, né, que é Portugal, Itália, Irlanda, Espanha, Grécia, e a gente começa tudo de novo. Uma descontinuidade, uma desaceleração e uma desconfiança. Hoje, a gente saiu um dado essa semana que a gente está com a confiança europeia no menor nível em 2 anos. Ou seja, o europeu, de novo, está com medo, está desconfiado, está achando que a coisa não vai dar certo. Porque as pessoas morrem de medo. Da Grécia. A Grécia tem uma dívida gigante, ela gasta mais do que ela arrecada, é um país que produz azeitona, ou seja, não dá certo. Por mais que a gente resolva comer azeitona, ela produz turismo. A Grécia faz turismo. Faz turismo. É bonito, mas Faz mesmo turista. que todo mundo vá para a Grécia, não dá certo. As gregas são bonitas. Todo mundo sabe que vai dar Vai errado. produzir A Grécia, em situação normal, se fosse O Brasil 10 anos hoje atrás, o Brasil tem 20 anos, a Grécia quebraria. Que é o que fala, né? O Brasil Porque a Grécia é do tamanho de... O que é que eu posso ler? metade da Argentina, talvez de Florianópolis. É Florianópolis sem o Havaí, pra vocês terem uma ideia. Nem o Havaí tem na Grécia. Então, mas agora não dá para deixar a Grécia quebrar. Não dá por uma simples razão. A gente vive um momento que, se a Grécia quebrar, ela leva todo mundo para o buraco. Isso todo mundo sabe, eu sei, todo mundo sabe, o porqueiro sabe. E é só por isso que eles estão segurando a Grécia. Mas todo mundo sabe também que a Grécia não tem solução. E o grande problema é que o europeu é muito
lento, eles demoram, eles fazem reunião todo dia, toda hora, todo minuto, e não se chega à solução. E as propostas que eles apresentam são sempre de corte de gasto. E quando você corta o gasto, você obviamente esfria a economia. Então, quando você esfria a economia, o país cresce menos, piora as contas, você cria uma insatisfação popular, um problema social, você tem menos dinheiro para pagar a dívida, o que gera mais desconfiança e vai realimentando esse ciclo, e é o que a gente está vendo com a Grécia desde o ano passado, e é o que a gente vai ver com a Grécia pelos próximos 10 anos. Tem solução? Nenhuma. Tem que deixar a Grécia quebrar? De jeito nenhum. Se a Grécia quebrar, uma semana depois quebra Portugal, 2 semanas depois quebra talvez a Irlanda, eu não sei, mas vai chegar em alguém até que chega na Itália, que é o grande problema. É o terceiro maior credor do mundo, atrás dos Estados Unidos e do Japão. E parafraseando aquela crise de 2008, a Itália é grande demais para ser salva. Não tem dinheiro no mundo para salvar a Itália. E se a Itália, por acaso, quebrasse, a França pega no segundo, porque toda a dívida da Itália está em bancos franceses. Então, o grande mistério dessa conclusão toda é que, se eu sei disso, todos eles sabem disso. Então, eu não sei por que eles não resolvem esse pepino logo, empurram com a barriga, fazem o que tem que ser feito, seja lá o que for feito, porque não se pode deixar fazer nada. Não se pode deixar a Grécia sair do euro, não se pode deixar a Grécia quebrar, porque acaba com a Europa, com a zona do euro, não sei o que aconteceria. Nesse meio do tempo, obviamente, como os países não cresceram como se imaginava, dá para vocês terem uma ideia da taxa de desemprego aonde foi parar. Em vermelho é o Brasil, historicamente de padrão de 12 para um padrão de 6, que é praticamente pleno emprego para a gente. Na Europa, Estados Unidos, eles saem de um padrão, Estados Unidos principalmente, de um padrão de 6 para um padrão de 10. Ou seja, a gente inverteu. Eles estão historicamente no padrão ruim, como nunca estiveram, e a gente historicamente no padrão bom, como nunca estivemos. O emprego está diretamente ligado com o quê? Com a confiança, que é o motor de economia. Sem confiança, não tem como você acreditar que a economia ande. Você precisa de confiança, você precisa de emprego para ter confiança, que é o que faz você sair de casa e comprar um liquidificador, uma torradeira, um carro, uma casa ou qualquer coisa, viajar, planejar as férias, esse tipo de coisa. E é exatamente por essa alta de desemprego, por todo esse noticiário ruim, que hoje a gente tem um índice de confiança tão baixo na Europa e um índice de confiança tão alto no Brasil. Isso aqui era uma previsão no começo do ano, feita pelo FMI, de quanto iam crescer os países. Esses números já pioraram bem, tá? Mas só mostra como já era bem distorcível. O Brasil não é mais 4,5, a gente pode colocar em 3,5, 3,7 fácil. Os Estados Unidos também não é 2,5, 1,8, está de ótimo tamanho. Mas dá para mostrar o quê? Que o crescimento na Europa é muito baixo, é muito pior do que nos extremos, e que os Estados Unidos vão crescer muito menos do que se imaginava, que é o que importa. Então, se você tem um crescimento baixo nos Estados Unidos e baixo na Europa, que é onde você tem o problema, você não consegue mais mexer no vírus e não consegue mais gastar dinheiro, porque os países já estão endividados, você se pergunta toda hora o que fazer para aquecer essa economia. É essa pergunta que todo mundo cobra dos governantes todos os dias. E você não tem resposta, nem do Obama, nem dos líderes europeus, que por sinal são fraquíssimos. Bom, e o futuro? O futuro, eu vou dar essa resposta, ela tem validade exata pelos próximos 8 minutos. Acho que há um mês atrás, quando eu fiz um outro evento da geração, eu diria que com 2% de chance ia acontecer uma coisa ruim com a Grécia.
Com 2 não, com 0,2% de chance. Hoje já tem um pouco mais de medo. Sempre tem gente envolvida, política envolvida, você sempre tem um medo de uma vaidade, de que o cara vá até a Grécia e sirva um kebab estragado para Angela Merkel, não sei, alguma coisa que provoque uma vaidade, uma ruína, não sei. Mas não dá para imaginar o que aconteceria com o planeta se eles deixassem a Grécia dar o calote, sair da zona do euro, ou fazer qualquer coisa. É um estrago tão grande que não se trabalha com esse cenário. Mas, em todo caso, esse cenário cresce a cada dia que eles não fazem nada, porque é tão óbvio que eles têm que fazer alguma coisa que ninguém entende por que não se faz nada. Não se entende porque, por exemplo,